Bem, queridos amigos inscritos do canal Gazeta do Mundo, hoje nós temos a participação especial de um analista geopolítico e jornalista brasileiro que esteve em viagem à Rússia recentemente. Ele visitou a região de Zaporozhye, onde fica localizada a maior usina nuclear da Europa, e também vai falar um pouco para nós sobre a sua percepção que ele teve da Rússia nesse momento de conflito. Lucas, seja bem-vindo mais uma vez. Não é a primeira vez que a gente faz uma entrevista, mas é a primeira vez que a gente faz uma atmosfera de encontro cara a cara. Sim, sim. Prazer estar aqui de novo, muito obrigado. Bom, Lucas, nos conta como foi sua viagem à região de Zaporozhye e qual foi o seu objetivo. Sim. Então, foi organizada essa expedição jornalística para a região de Zaporozhye, para a República Popular de Donetsk, né? Visitamos ali as duas áreas. E em Zaporozhye nós tivemos a oportunidade de visitar especificamente a usina nuclear, né? Onde nós estamos acompanhando ali algumas das maiores controvérsias desde o começo da Operação Militar Especial, porque há muitas áreas da usina que estão sendo bombardeadas e, obviamente, os lados do conflito trocam acusações, né? Mas a Rússia tem sido até agora o único lado disposto a abrir a usina para observadores internacionais verem o que está acontecendo. Então, nós tivemos a oportunidade de ir lá, olhar os locais atingidos, né? A própria direção dos alvos já indica que a responsabilidade é ucraniana, né? São alvos que estão de frente ali para as posições ucranianas. Há artefatos dispostos ali que eles guardaram, colocaram, conservando como uma forma de comprovar que não são armamentos russos utilizados nesses ataques. Os mísseis e os projéteis de artilharia que caem ali não são equipamentos russos, né? E da mesma forma que a Rússia tem aberto o caminho para a usina, para a Agência Atômica Internacional, que teve várias visitas à região, comandada ali pelo Rafael Grossi, presidente da agência, também está abrindo para jornalistas. Então, nós tivemos a oportunidade ali de mostrar a realidade da usina nuclear de Zaporozhye, né? Essa talvez tenha sido o principal objetivo da nossa expedição, né? A expedição foi organizada por um grupo de mídia russo, Vashti Novosti, e foi uma grande oportunidade ali de mostrar, de minha parte, mostrar ao público brasileiro, né, o que está acontecendo ali em primeira mão. Excelente. Bom, a minha segunda pergunta é: o que você achou quanto à segurança da usina nuclear de Zaporozhye e existe algum risco real à segurança? É muito interessante essa pergunta, porque o objetivo desses ataques, na minha opinião, é promover uma ação de guerra psicológica. As pessoas com quem eu conversei com o diretor da usina, conversei com alguns funcionários especialistas que estavam ali dispostos a responder nossas perguntas. O que eles disseram é que a estrutura da usina é extremamente sólida, extremamente forte e é muito pouco provável que haja vazamento de radiação nesses ataques. Porém, existe na memória coletiva daquele povo um trauma, principalmente relativo aos incidentes de Chernobyl. Chernobyl, né? Claro. Exatamente. Uhum. Então, o que parece é que quando o regime de Kiev ataca a usina nuclear, está querendo provocar medo, pânico na população e pressionar o povo das novas regiões da Rússia a se posicionar contra a Operação Militar Especial, né, como uma forma de evitar um vazamento radioativo. As chances de haver esse vazamento são poucas. Nós visitamos ali os reatores da usina, eles estão protegidos por uma grande estrutura antidrones, né, que permite... Vocês entraram bem dentro da usina? Sim, entramos bem dentro. Há uma grande proteção antidrones ali que permite que os artefatos não cheguem na região e mesmo que cheguem, né, dificilmente vai causar algum dano que provoque vazamento, né? Mas, obviamente, as pessoas comuns não têm acesso a esse tipo de conhecimento técnico. Então, o mero fato de estar ocorrendo bombardeios de uma usina nuclear já desperta medo. Sim, esse é o objetivo. Tanto o pessoal que mora ali quanto até um pouco mais afastado, certo? Sim, com certeza. Você não teve medo? Para falar a verdade, não, eu me senti seguro ali. Eu me senti seguro. É uma região bastante controlada, né? Pelo lado russo, acho que está bastante controlado. Mas eu sou um visitante, né? Eu não sinto a dor daquele povo que está ali, que mora, que vê, que escuta os bombardeios diariamente, né? Então, eu compreendo que eles têm razões suficientes para ter medo, né? Por mais que tecnicamente, né, a situação não seja tão perigosa, em termos de psicologia, é muito difícil você controlar esse medo nas pessoas. Claro.
Você viu algum dano causado à usina depois dos ataques passados por parte das tropas ucranianas, como Moscou afirma? Sim, visitamos ali várias das áreas afetadas, visitamos as estruturas, né, que sofreram os bombardeios, os destroços que estão ali. Apesar de, obviamente, eles limparem a área, conseguirem controlar ali os danos, eles mantêm o máximo possível a estrutura pós-ataque para mostrar como está acontecendo. Como eu falei, nós tivemos a oportunidade de ver os restos dos artefatos utilizados, né, os restos de drones que eles mantêm ali no chão conservando, para mostrar a verdade sobre o que está acontecendo. São drones ocidentais que são são enviados para armar a Ucrânia, então eles mostram tudo aquilo. E nós visitamos várias dessas áreas. E em todas elas, o que nós vimos foram danos na estrutura externa, muito rasos, mas totalmente incapazes de provocar ali um impacto real no funcionamento da usina. Inclusive, nos foi relatado que o nível de produção, o ritmo de produção da usina está em níveis normais, como se não houvesse conflito, né? Então, ou seja, continua funcionando normalmente, abastecendo com energia elétrica. Sim. É excelente, excelente. Mas me diz uma coisa, como foi sua saída da usina? Teve alguma situação, você teve a sua visita conforme o programa, você saiu antes do previsto, você viu alguma sirene tocar, alguma coisa do tipo? Saímos antes do previsto. A viagem estava prevista para durar 4 dias e aconteceram alguns ataques de drones próximos da onde nós estávamos localizados. Durou 2 dias e meio ali a viagem, saímos ali no 3º dia. Bom, apesar de eu não ter visto os bombardeios, porque, ao contrário, eu estive em Belgorod, por exemplo, recentemente, né? Ali uma área urbana, você escuta sirenes em qualquer lugar. Ali aquela região totalmente, sim, aquela região é totalmente rural, né, em Zaporozhye. Então, a gente não necessariamente vai escutar a sirene num local mais distante. Então, eu não vi pessoalmente, mas eu sei o que aconteceu. E rapidamente eles evacuaram os jornalistas estrangeiros, né, para não correr nenhum risco. Então, a saída da usina foi tranquila, mas nos foi relatado assim que chegamos depois ao hotel que não poderia continuar a expedição em Zaporozhye. Então, dali partimos para a RPD, né, República Popular de Donetsk, e de lá, no dia seguinte, fomos embora. Em sua opinião, por que os ucranianos atacam uma instalação tão crítica? Você já falou da questão psicológica, praticamente já respondeu essa pergunta, mas, de qualquer forma, quando a gente fala sobre uma usina nuclear, a gente sempre tem um frio na barriga. E mesmo que seja drone e uma estrutura, digamos que firme, é uma questão que o frio na barriga continua. Com certeza. E não só para quem mora lá, mas para, acho que, países, inclusive vizinhos da Ucrânia, porque se trata da maior usina nuclear. Mas, se você puder elaborar um pouco melhor, não quero dizer pouco melhor, mas talvez falar alguma coisa mais, se você tiver desejo. Por que esses ataques acontecem? Sim. A gente pode até relacionar com a pergunta anterior, né? Por que nós tivemos que evacuar da região? Porque o regime de Kiev ataca jornalistas, mira jornalistas. Então, era, como eu falei, uma região rural, as pessoas estavam notando que tinha alguma coisa diferente, tinha um grupo diferente ali, e nós éramos um alvo fácil, né? Então, há essa prática por parte da Ucrânia de atacar alvos civis, jornalistas, estruturas, né? Eu vi em outras ocasiões, né, em Belgorod principalmente, né, outros ataques acontecendo contra alvos civis. Então, o regime de Kiev tem essa prática. E por quê? Bom, eu relaciono muito isso à incapacidade de manter uma guerra regular, né? Quando você tem uma situação de inviabilidade de uma guerra simétrica, uma guerra de enfrentamento militar, o mais natural é que o lado que esteja sendo derrotado comece a apelar para práticas terroristas. Comece a atacar civis, comece a atacar estrutura não militar, infraestrutura não militar, comece a tentar atrapalhar a vida do cidadão comum não combatente para gerar uma espécie de distração, né? Então, o que eu vejo nesses ataques é isso. A Ucrânia está tentando provocar uma preocupação nos russos sobre a segurança da usina para desviar o foco do campo de batalha, onde eles estão perdendo. Mas olha só, a pergunta que eu faço é a seguinte: sabendo que os ucranianos estão utilizando essa tática e atacando inclusive uma usina nuclear, por que os Estados Unidos e os ocidentais, eu falo especificamente países europeus, continuam enviando armas para a Ucrânia, mesmo sabendo que essas podem ser utilizadas contra a usina nuclear? Bom,
O que eu vejo é que o Ocidente coletivo não está nem um pouco limitado por questões legais ou éticas mais. O apoio à Ucrânia não apenas desde o começo da Operação Militar Especial, mas principalmente agora, vamos colocar desde 2014, desde que começou toda essa crise. O apoio à Ucrânia tem sido irrestrito no sentido de provocar guerra com a Rússia, não importa qual consequência. Já está claro para todos, né, que a Ucrânia ataca alvos civis. Está claro para todos que a Ucrânia tem promovido assassinatos de figuras públicas dentro da Rússia. Isso foi admitido, inclusive, pelo chefe da inteligência militar ucraniana, que prometeu continuar matando russos, né, mesmo não militares. Então, isso já é algo público. E o Ocidente não parece se importar com isso. O Ocidente é cúmplice conivente, né? Então, o que nós temos agora é uma situação em que os limites legais e éticos foram totalmente removidos das relações internacionais. E é uma situação de confronto e guerra total entre a OTAN e a Rússia, no meio da qual a Ucrânia é colocada como um proxy por parte do Ocidente. Outro tema é sobre Rússia. Você sabe que a imprensa ocidental, principalmente quando foram impostas as primeiras sanções contra a Rússia, iniciaram toda uma campanha informacional dizendo que estava faltando tudo na Rússia, quase que como se a Rússia tivesse voltado à Idade da Pedra. E a pergunta é o seguinte: em sua visita à Rússia, qual a percepção que você tem? Existe, por exemplo, comida, combustível, transporte público funcionando, os insumos necessários do dia a dia? Existe isso nas lojas, supermercados, nos lugares que você visitou? Ou tem falta de alguma coisa? Eu nunca vi nenhuma falta na Rússia, eu nunca vi nenhum efeito das sanções, né? Bom, eu não visitei a Europa Ocidental, né, para acompanhar, fazer uma comparação de como está a Rússia pós-sanções e a Europa, porque impondo sanções, né, nesse mesmo período. Mas, pelo que eu vejo nos noticiários, a situação na Europa Ocidental que sanciona a Rússia está bem pior do que eu vejo lá, né? Na Rússia, não está faltando nada, os preços estão normais, estão regulares, e eu falo não apenas como um visitante, um turista, digamos assim. Eu me preocupo em fazer um trabalho de campo. Eu vou aos mercados, restaurantes apenas. Eu vou ao supermercado, olhar as coisas, vou no comércio de rua, né? E eu realmente não dou falta de nada. Os preços estão normais, os preços estão equilibrados, inflação muito mais controlada do que 90% dos países ocidentais, né? E ao que tudo indica, inclusive os números reais, que mostram um crescimento exponencial da economia russa, né? O que tudo indica, as sanções não estão tendo qualquer efeito, né? Eu diria até mesmo que as sanções têm um impacto muito mais negativo nos países que as impõem. Talvez eles estejam conscientes disso, mas a paranoia anti-russa que tomou conta do Ocidente os impede de pensar uma política diferente. Então eles resolveram sancionar a Rússia, e mesmo que isso lhes cause problemas e não a Rússia. Outra coisa, na conversação, no diálogo que você teve com os russos, você teve a sensação de que eles acreditam na vitória do seu país, ou talvez eles estejam desanimados? Qual a percepção que você teve sobre isso? Não há qualquer desânimo, pelo contrário, nas regiões mais perigosas em que eu estive, mais convicção, apoio, fé na vitória russa eu vi das pessoas. Não dessa vez em Zaporozhye, mas quando eu estive em Belgorod, por exemplo, eu segui ali os bombardeios durante mais de 24 horas, e eu conversei com as pessoas que tinham acabado de perder suas casas, seus carros ali com mísseis ucranianos, e a única coisa que eles falavam era eles querem nos provocar, mas não vão conseguir, a vitória será nossa, nós vamos vencer, não sei o que, eles falavam isso o tempo todo. Nós tivemos recentemente as eleições na Rússia. Os índices de aprovação foram extremamente altos, justamente nas regiões mais afetadas, tanto as novas regiões quanto as regiões já das fronteiras 91 que estão sendo danificadas por bombardeios, etc. Então, o que eu vejo é que quanto mais os russos são agredidos, mais eles convergem, né, sua energia em apoiar as iniciativas militares. Eles sabem que a única forma de garantir a segurança da Rússia atualmente é vencendo o regime de Kiev, porque as tentativas de uma resolução diplomática falharam, né? E a única forma agora de alcançar uma paz é através da vitória. Então, os russos estão convictos na vitória e apoiando cada vez mais as iniciativas do governo. Outra questão também é que a gente ouve muita gente falar que a percepção, principalmente daqueles que nunca foram na Rússia, e que o país é um país muito violento, com sérios problemas de segurança pública, e eu estou falando de criminalidade urbana principalmente,
Você viu cenas de violência urbana ou foi vítima de alguma coisa do tipo? Ou talvez um ato xenófobo? Nunca vi. Eu nunca vi, nenhuma das vezes que eu fui à Rússia, eu nunca vi violência e nunca ouvi relatos de violência. Nunca, nem por parte das pessoas que eu conheço na Rússia ou estrangeiros indo para lá. Eu nunca vi esse tipo de coisa. É um país extremamente seguro para a vida urbana comum, as pessoas andarem nas ruas, uma situação que infelizmente nós não temos no Brasil, por exemplo. Na maior parte das cidades do Brasil você não tem um mínimo da tranquilidade do que você tem em qualquer lugar da Rússia, que teoricamente é um país em guerra. Né? Então, eu nunca vi nenhum tipo de ato desse tipo. E outra coisa muito comumente falada no Ocidente é a questão da xenofobia, racismo. Bom, a Rússia é um país extremamente multicultural, né? Extremamente diverso. Você anda nas ruas, vê pessoas da Ásia Central, da Sibéria, dos Urais, uma diversidade étnica, religiosa muito grande. E eu nunca vi nenhum tipo de conflito acontecendo. Os países ocidentais, pelo que eu observo, há uma polarização social, étnica, religiosa muito mais forte do que em qualquer lugar da Rússia. Não, a Rússia, ao contrário do que a propaganda da mídia ocidental, né, tenta espalhar, é um país seguro para se viver. Qual foi a recepção que você recebeu sendo brasileiro? Sempre fui muito bem tratado. Aliás, ser brasileiro na Rússia, às vezes, é até uma boa forma de conseguir mais carinho ainda das pessoas. A gente tem um carinho especial pelos brasileiros, eles gostam bastante do Brasil. Os locais que eu visitei, né, quando perceberam que eu não era russo, me perguntavam de onde era, no Brasil, algumas pessoas ficam muito contentes. Por parte dos russos, especialmente hoje, nesse contexto de tanta russofobia pelo mundo, há por parte deles um carinho muito grande por qualquer estrangeiro que não seja hostil à Rússia. Né? Isso eu vi principalmente na zona de conflito com os soldados. Quando eles viam que tinha um jornalista estrangeiro interessado em conhecer a realidade, ficavam muito, muito felizes. Me deram vários presentes ali, né? Souvenirs do exército, coisas militares, eu ganhei muito deles. E também entre as pessoas comuns, né? Em Moscou, nas cidades fora da zona de conflito. Há uma boa vontade por parte dos russos em dialogar com qualquer estrangeiro. E ainda mais nesse tempo, né, em que os russos não estão sendo bem-vindos em países ocidentais. Então, quando eles veem ocidentais gostando da Rússia, eles ficam muito contentes. Isso foi tudo, foi todas as minhas perguntas. Lucas, muito obrigado por sua participação. Muito obrigado. Espero que a gente vai se ver outras vezes também e que você possa viajar mais outras vezes lá para a Rússia. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima. Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like, também se inscrever no Gazeta do Mundo e acionar o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal.